A Lei do Caminhoneiro, também conhecida como a Lei do Motorista, é a Lei 13.103 de 2015. Ela se destina aos motoristas de transporte rodoviário de passageiros e de transporte rodoviário de cargas. Com relação à jornada de trabalho, a Lei do Caminhoneiro foi clara em dizer que a jornada máxima de trabalho dos motoristas profissionais será de 8 horas diárias. Porém, é admitida a realização de 2 horas extras ou, se houver acordo ou convenção coletiva, 4 horas extras por dia, o que pode gerar jornadas muito extensas de até 12 horas diárias e 72 horas semanais. Tudo isso permitido por lei. Apesar de falar em um limite de 12 horas diárias, sabemos que a realidade de muitos motoristas profissionais é pior, havendo situações em que o trabalhador passa dias sem dormir com a utilização de remédios que eliminam ou retardam o sono. Em regra, não existe horário fixo de trabalho, mas enquanto estiver à disposição do empregador, a jornada está sendo computada. Entender isso é simples, porque quem trabalha fazendo viagens não pode ter uma jornada similar a um funcionário interno. Assim, a jornada de trabalho é computada enquanto ele exerce sua função, subtraindo-se os intervalos para descanso, refeição, períodos de esperas e pernoites. O intervalo de refeição é de 1 hora, segundo a Lei dos Caminhoneiros. Além disso, entre uma jornada e outra, ou seja, entre um dia e outro, o motorista profissional tem direito a 11 horas de descanso, cujo período pode ser fracionado. O primeiro período fracionado tem que ser de no mínimo 8 horas e as outras 3 horas têm que ser descansadas logo em seguida. Todo descanso menor que 11 horas por dia será tido como horas extras e assim deverá ser pago ao trabalhador. Então, se um trabalhador descansou entre uma jornada e outra apenas 8 horas, terá direito ao recebimento de 3 horas extras no dia em que houve essa supressão. Além do caminhoneiro, também estabelece que a empresa tem o dever de controlar a jornada de trabalho do motorista profissional, de forma real, com a anotação dos horários verdadeiros, determinando que o trabalhador anote em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo ou meios eletrônicos instalados no veículo. Muitas empresas são condenadas ao pagamento de horas extras por não apresentar esses documentos de controle de jornada de trabalho no processo, de modo que na Justiça do Trabalho valida-se os horários informados pelo trabalhador na reclamação trabalhista, mesmo sem testemunha. Ou seja, se a empresa não apresentar as papeletas e diários de bordo, com as anotações do trabalhador, 99% das vezes valerá o horário que o trabalhador falou e o empregador será condenado ao pagamento de horas extras e demais reflexos. Quanto ao tempo de espera, que são as horas em que o motorista profissional fica aguardando a carga ou descarga do veículo, e o período gasto com fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais, a princípio não são computadas como jornada de trabalho, nem como horas extraordinárias, mas devem ser indenizadas pela empresa no percentual de 30%. Assim, se o motorista ficou aguardando a descarga por um dia inteiro, terá direito de receber 30% do valor das horas de esperas e, após o descarregamento, poderá iniciar a jornada de trabalho de 8 horas. Outro exemplo é aquele que o motorista dirigiu por 8 horas e está aguardando o descarregamento. Este tempo de espera deve ser remunerado no percentual de 30% das horas. Com relação ao período noturno, o motorista profissional também tem direito ao recebimento de adicional noturno e da hora noturna reduzida, se trabalhou das 22 horas às 5 horas da manhã. É preciso lembrar que, se o motorista trabalhou integralmente no horário noturno, entre as 10 da noite e as 5 da manhã, e ainda prorrogou o trabalho no horário diurno, por exemplo, se trabalhou até as 8 horas da manhã, todo o período de trabalho daquele dia será considerado como noturno, sendo devido o pagamento do adicional noturno mesmo nas horas posteriores às 5 horas da manhã, ou seja, das 5 horas às 8 horas da manhã. Também é direito dos motoristas profissionais, que boa parte dos empregados e empregadores não sabem, o recebimento de adicional de periculosidade em vários casos em que se coloca no caminhão um tanque suplementar de combustível, comumente instalado atrás da cabine. Assim,
se o caminhão, além do tanque de combustível que vem de fábrica, possui outro adicional, é possível que o trabalhador tenha direito ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30%, que incidirá sobre toda a remuneração, incluindo aí o salário base, comissões, horas extras, dentre outros. Além disso, muitas vezes, para baratear o custo do combustível, a empresa instala dentro do seu pátio um tanque combustível, geralmente com mais de 2.000 litros, para abastecimento de sua frota e determina que os motoristas abasteçam ou acompanhem o abastecimento. Neste caso, também haverá incidência do adicional de periculosidade de 30% sobre as verbas que já falei. O correto, para evitar o pagamento desse adicional para todos os motoristas, é ter um funcionário específico que leva o caminhão até o local de abastecimento, a fim de que o adicional seja pago apenas para este funcionário, o que diminuirá os custos, uma vez que os demais motoristas que não se aproximam do tanque não estarão expostos ao agente perigoso. Outro direito muitas vezes desconhecido dos motoristas profissionais é o relacionado com a comissão que o motorista recebe, geralmente sobre quilômetro rodado ou valor do frete. Algumas empresas têm o hábito de anotar na carteira de trabalho e inserir no Olerite apenas o salário base da categoria, deixando de registrar a comissão, situação que prejudica os motoristas porque não recebem os reflexos sobre as horas extras, descanso semanal remunerado, 13º, férias acrescidas de 1/3. É de suma importância que toda a remuneração do trabalhador conste na CTPS e no Olerite, inclusive para fins de aposentadoria. Fique ligado nos apaixonados pelo direito do trabalho. Até a próxima!